É um capítulo bem conhecido dentro da palavra de Deus, que vai falar sobre Daniel na cova dos leões. E hoje nós vamos aprender como que Daniel saiu da cova dos leões. Ileso, né? Sem nenhum arranhão, né? Sem nenhum arranhão. Então nós vamos estar fazendo a leitura. Pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem por todos os reinos, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o seu reino. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do rei, mas não puderam achá-lo, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro e nenhuma culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não o procurarmos contra ele na lei de Deus. Então esses presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dário, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos, sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, a não a ti, ó rei, seja lançado nas covas dos leões. Agora, pois, ó rei, sancione o interdito e assina a escritura, para que não seja mudado, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Porque esta causa, ó rei Dário, assinou a escritura. Por esta causa, o rei Dário assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém. 3 vezes por dia se punha de joelho e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos, e tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei e, a respeito do interdito real, lhe disseram: não assinaste um interdito que por espaço de 30 dias todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: este Daniel é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel, e até ao pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, selou-a
o rei com o seu próprio anel e com o dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de músicas, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não se fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera a seu Deus, no seu Deus. Ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões. Ele, seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinha chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles, e lhe esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o Persa. Amém? Amém. Maravilhoso Deus, nós estamos aqui diante da tua palavra, Senhor. Tu conheces as minhas limitações, tu sabes, conheces o meu coração, Senhor. Usa-me na tua presença, Deus, neste momento, em nome de Jesus. Amém. Então, esse texto, de Daniel é um texto bem conhecido de todos, da igreja, tem filmes, Então, ele é bem conhecido. E nós vemos aqui que começa falando que o rei Dário, ele resolveu dividir, o seu reino, seu reinado, em 120 províncias. E dessas 120 províncias, ele resolveu escolher 120 governadores. Na verdade, se a gente for estudar mais a fundo, desses 120 governadores, tinha 3 que eram ministros. E Daniel era um dos ministros. Daniel, ele era um dos ministros. Então, e Daniel, quando ele começou a desenvolver o seu trabalho, ele desenvolveu o seu trabalho com muita capacidade, com muita lealdade. Ele foi e geralmente todos nós, qualquer um no seu trabalho, quando começa a desenvolver o seu trabalho com capacidade, com destreza, afinco, ele vai sobressair. E Daniel sobressaiu sobre os outros. E quando isso acontece, o que vem? A inveja. Não é verdade? Vem a inveja. Nossa, mas ele está
está melhor do que eu, né? Nossa, mas ele está sobressaindo. E nós começamos, né, a passar por essas situações. E Daniel, nós vemos aqui na palavra de Deus que ele era tão competente que o rei estava pensando em dar um cargo maior para ele, né? Um cargo maior, né, para ele. Então, isso foi causando, né, realmente uma inveja. Então, eles começaram a tramar contra a vida de Daniel. Começaram os bochichos, né, e começaram então a tramar, né, contra a vida de Daniel. E eles chegaram a tal ponto, assim, Daniel era um homem tão honesto, tão prudente, tão assim que, qual foi, o que eles falam lá no versículo, né, no versículo 5 fala assim: disseram, pois, estes homens, nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei dos deuses. A vida de Daniel era uma vida assim, de tanta honestidade, né, que eles não conseguiam achar, eles não iam conseguir punir ele em nada. Então, o que eles falam assim? Nós temos que ver lá, vamos lá, ver se nós conseguimos alguma coisa contra o seu Deus, porque contra a vida dele, não, né? Contra a vida dele, não. Então, nós vamos ver nessa noite como que Daniel, então, ele saiu, né, daquela cova dos leões, né? E muitas vezes nós nos sentimos assim também, né? Muitas vezes nós nos sentimos assim, numa cova de leões, né? No nosso trabalho, na nossa vida, né? Daniel foi jogado nas covas de leões. E nós, né? Muitas vezes nós sentimos assim, diante dos problemas, diante das dificuldades. Então, primeiro, nós vamos ver, né, como que Daniel foi perseverante e fiel. Daniel, né, ele foi perseverante e Daniel. Nós vemos aqui do versículo 6 até o versículo 9, nós vamos ver que Daniel foi terrivelmente perseguido. Ele foi perseguido. Quando os governadores, né, ministros lá viram que ele estava sobressaindo, então eles começaram a pensar no que eles poderiam fazer para destruir a vida de Daniel. E eles vão até o rei Dário, né, vão lá e fazem até uma exclamação, né, pro rei, né, vive, né, ali ele fala assim, então, esses presidentes estáticos foram ao rei e disseram: ó rei Dário, vive eternamente, né? Chegaram lá e fizeram essa saudação, né, ao rei Dário, né? E conversaram com o rei Dário e pediram para que ele assinasse esse decreto. Que decreto era esse, né? Que eles poderiam fazer qualquer pedido somente ao rei Dário. Se eles fossem pedir saúde, eles tinham que pedir para o rei Dário. Se eles fossem pedir prosperidade, ou fossem pedir, né, qualquer coisa que eles fossem pedir, eles tinham que se dirigir ao rei Dário. Então eles começam, né, a armar, né, as ciladas, né, as ciladas. E eles, então, o rei Dário, né, se envolve ali na conversa. Por isso que nós temos que tomar bastante cuidado, né, nas nossas conversas, não deixarmos envolver pelas conversas, não é verdade? Nós temos que ir atrás da verdade, né, e ele vai aqui, né? Então ele começa, né, eles começam então a tramar contra a vida de Daniel. Então, durante 30 dias eles deveriam estar se joelhando e
fazendo as suas petições somente ao rei esse decreto foi assinado e foi selado com o anel, né? Naquela época tinha, né, foi selado e foi divulgado para toda a nação. Então todas as pessoas, né, começaram então a fazer as suas petições ao rei Dário, né? E nós vamos ver agora qual foi o exemplo que Daniel deu. Será que Daniel, quando Daniel recebeu esse decreto, leu esse decreto, será que Daniel foi lá começar a se lamentar e comentar, né? Hoje o pessoal vai para a rede social e joga para cá e joga para lá, fala de cá e fala, não é verdade? Né? Começam a falar, né? Então, nós vemos aqui que Daniel, ele não fez nada disso. Daniel simplesmente chegou em casa. Ele chegou em casa. O que a palavra de Deus diz? O que ele fez? Ele entrou no quarto, né? Ele entrou no quarto e ele foi adorar. Ali fala, né, que Daniel, no versículo 10, fala assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças a Deus. Olha, ele dava graças a Deus. Ele agradecia a Deus por toda a situação que ele estava passando. E é uma coisa que nós temos que aprender, a gratidão, né? Sermos gratos a Deus por tudo que Deus nos dá diante do seu Deus, como ele costumava fazer. Quando ele viu que aquele papel lá estava assinado, ele foi lá, entrou, foi para sua casa, tranquilo, né? Tranquilo, e ele se pôs de joelhos diante do Senhor, agradeceu a Deus, né? E orava, né? E orava ao Senhor. E aqui fala assim que ele orava, né? Voltado para a janela do quarto dele, era voltado para a cidade de Jerusalém. Porque naquela época, eles, né? O Salmo 122:6 fala, né? Orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam, né? Então a janela do quarto dele dava para o lado, né? Do lado de Jerusalém. E Daniel então fez isso. Então nós podemos ver aqui quais foram os exemplos que Daniel deu, né? Ele não teve medo, teve. A palavra de Deus, em nenhum momento fala que Daniel teve medo. Que ele foi tranquilo, que ele foi para o seu quarto. Ele teve vergonha? Também não, né? Daniel não teve vergonha, né? Ele estava lá, com certeza estava lá no meio, se todos, né? Ele estava lá, ele não teve vergonha. Daniel teve o quê? Disciplina, né? Daniel teve disciplina, e ele teve constância, e ele teve perseverança. Aonde que nós vemos aqui? 3 vezes por dia, a disciplina dele, né? Era 3 vezes por dia se punha de joelho, a perseverança, né? E orava e dava graças a Deus diante de tudo aquilo que ele passava, né? Então nós vamos ver qual foi agora a terceira parte, né? O livramento, né, de Deus para Daniel, né? Está lá no versículo 11 até o versículo 27, né, que vai relatar essa parte. E nós vemos aqui que Daniel, todos os outros, olha a preocupação dos outros, né? Deveria ser eles só pensavam nisso, né? No como destruir a vida de
coisa, ou uma raiva contra uma pessoa, não é verdade? Você só pensa naquilo. 24 horas por dia você só pensa naquilo. Né? E isso vai consumindo você. E não vai deixando você, né, agir, né, por conta própria. Porque daí você só quer agir. Eu imagino que esses governadores estavam desse jeito, com a sua mente só voltada para como destruir Daniel. O que eles queriam é isso: acabar com a vida de Daniel, que estava sobressaindo sobre eles. Então eles começam a vigiar Daniel. Eles vigiam Daniel. E eles veem Daniel orando pela fresta da janela lá. Eles veem Daniel, e Daniel estava lá, perseverante na oração. Na hora, o que eles fazem? Correm para o rei, correm para o palácio. Vamos lá agora, dedurar, né, Daniel, porque ele está orando ao Senhor. Ele não está se debruçando diante do rei Dário, mas ele está se debruçando diante do seu Deus, né? E eles correm lá, contam para o rei Dário, e o rei Dário, na verdade, ele se entristece bastante, né? Ele se entristece, e eles pedem para que, o rei pede então para que o rei Dário, né, é levado, e a gente vê aqui que eles ficam insistindo, né, com o rei Dário, né, para tentar condenar Daniel, né? E eles lembram, lembra? O Senhor assinou, existe uma lei, foi selado, né? Foi selado com o seu anel, e junto do seu anel foi usado também os nossos anéis, né? E o rei fica tentando lá de todas as maneiras livrar Daniel. Nós lemos o texto, nós vimos aqui, né, que no versículo 16, ali, né, no versículo 15, 14, né, então fala assim: então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que é a lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então eles ficam lá firmando isso. Então, né, o rei, no versículo 18, fala: então o rei se dirigiu para o seu palácio, né? Então no versículo 17 fala ainda que eles, 16, eles lançaram, ordenou que trouxesse a Daniel e o lançasse na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, então essas foi a palavra do rei para Daniel, né? Então ele, e nós vemos aqui que o rei ficou tão triste, né, quando ele ficou sabendo de que Daniel, né, estava fazendo. Aquilo perturbou tanto a mente, né, do rei Dário, que ele não conseguiu dormir, né? Aqui fala que ele não quis nem, porque no palácio lá tinha os músicos que tocavam, que dançavam, para alegrar o rei. Aquela noite ele não quis nem isso, né? Tão triste que ele ficou, né? Então ele não comeu, ele não dormiu, né? E nós vemos que Daniel, ele não teve medo, mesmo quando ele foi chamado lá perante o rei para ser lançado na cova dos leões. Ele não esbravejou, ele foi obediente, né? Ele foi obediente. Por quê? Porque Daniel sabia que o anjo do Senhor acampa-se ao redor, né, dos que o têm, né, e os livra. Essa palavra está em Salmo 34, 7. Né, e nós vemos lá em 1 Pedro 5, 8, fala assim: sede sóbrios e vigilantes,
O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então, nós temos que tomar cuidado, conhecer a palavra de Deus. E nós vemos ali, bem cedinho, o rei, como dizer, acho que ele não via a hora de passar aquela noite, acabar aquela noite, para ele ir lá ver o que tinha acontecido com Daniel. Ele levanta bem cedinho, pela manhã, e ele vai lá na porta da cova dos leões, e Daniel, e chama Daniel, ele chama Daniel, e Daniel então responde, no versículo 19 fala assim: pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste, estava tão triste. Ele fala assim: Daniel, servo do Deus vivo. Ele fala: Daniel, servo dos Deus vivo, dar-se-ia o caso que teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-se dos leões? E para surpresa do rei, Daniel responde, Então falou ao rei: ó rei, vive eternamente, vive eternamente, porque o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Não era diante dos homens, não, era diante de Deus. Também contra ti, ó rei, não cometi nada. Então Daniel tinha sido fiel a Deus, e Daniel tinha sido fiel ao seu reinado, ao seu senhor, à sua, ao seu rei. Ele tinha sido honesto ali ao seu rei. E nós vemos hoje, gente, quantas vezes que as pessoas, quando assumem um cargo, elas se deixam levar, mesmo sendo servos de Deus, se deixam levar, se comandam, Então, nós vemos aqui que Daniel era um homem que havia vivenciado muitas experiências com Deus, e uma das experiências da qual ele não abria mão, Daniel, ele não abria mão, era da oração. Ele orava, nem correndo risco de morte, mas desse privilégio ele não abria mão. Ele estava sempre na presença de Deus, todos os dias. Era 3 vezes ao dia. Gente, vamos falar a verdade. Às vezes a gente, uma vez por dia, às vezes a gente tem dificuldade de entrar no nosso quarto, fechar a porta e orar. E entregar a nossa vida na presença de Deus. Nos derramar na presença de Deus. E Daniel fazia isso, mesmo sendo o maioral, mesmo sendo o ministro do governo. Mas ele não abria mão disso. De 3 vezes ao dia, se colocar de joelhos diante de Deus no seu quarto. E ele tinha, e isso era constante. Sabe por quê? Porque a oração, ela estreita o nosso relacionamento com Deus. Porque nós conversamos com Deus, a Bíblia fala que o nosso melhor amigo é Deus. Olha, se nós contarmos qualquer segredo com um amigo, com certeza nós vamos ser traídos. Disso você pode ter certeza. Mas se você contar para Deus, entrar no seu quarto, se debruçar, falar com Deus, isso não acontece. Deus nunca nos trai, Ele sempre está conosco. Por quê? Porque a oração, ela estreita o relacionamento com Deus.